Olá, queridos, eu sou o Padre Rodrigo Carneiro e esse é o nosso canal Atraídos pela Palavra de Deus. Bem, então sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Você que já é um atraído pela Palavra de Deus, você que está caminhando com a gente, fazendo essa experiência diária com a Palavra de Deus e com o Evangelho. Bem, então nessa terça-feira, dia 21 de outubro, nós vamos ver que o Senhor, ele vai... Como a gente já está caminhando, a gente já está na 29ª semana, faltam apenas 5 semanas para terminar esse tempo comum, então a gente já está um pouco mais... Começam os apelos mais intensos do Senhor por esse chamado ao céu, leituras mais escatológicas que puxam de alguma forma para a vida eterna. Aqui ainda não são tão explícitas, mas já tem esse elemento da preparação, da vigilância, do desejo de céu. Então, essa leitura da Carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 5, ela vai apresentar para a gente a questão da dualidade, pecado e salvação, com as suas consequências, porque pelo pecado de um, todos pecaram e chegaram à condenação. Pelo pecado de um, a morte teve acesso ao mundo. Porém, pela entrega de um, a salvação chegou até cada um de nós. Então, isso tem um ponto muito importante, tá? Para a gente poder guardar e entender, que é a particularidade. Particularidade em que sentido? Que tanto a condenação quanto a salvação, elas podem afetar muitos, mas elas são pessoais. Se eu me deixo levar pelo pecado, eu estou me condenando. Se eu me deixo levar pela salvação, eu estou me salvando. Por mais que a minha condenação ou a minha salvação possam afetar a vida de outros. Por exemplo, como os grandes santos. Os grandes santos viveram uma vida em santidade e a sua vida de santidade afetou outras pessoas, alcançou outras pessoas. Assim como também a minha vida de pecado, a minha vida de libertinagem pode também levar outras pessoas a se corromperem. Como, por exemplo, levar outras pessoas a pecar, levar outras pessoas a cair, incitar pecados em outras pessoas. Mas, no entanto, porém, todavia, contudo, tudo parte de uma decisão pessoal. Então, se eu me decido por uma vida de pecado, uma vida pervertida, vai ter consequências e eu posso também atrapalhar a vida de outras pessoas. Se eu me decido pela santidade, por uma vida reta, por fazer a diferença no mundo, eu tô encontrando com a salvação e eu posso levar outras pessoas também a trilhar esse caminho também da sua própria salvação. Aí então, nós precisamos entender que a nossa vida precisa ser sempre uma escolha. E eu preciso fazer essa escolha de viver para mim mesmo, ou eu vou escolher viver para mim mesmo, que tem como consequência o pecado, com a soberba, com a vaidade, com o orgulho, com a mentira, com tudo que vem, com o egoísmo, ou eu vou me voltar para Deus, escolher voltar a minha vida para Deus, voltar o meu coração para Deus, e aí eu me aproximo da salvação, porque Jesus, Deus, é a nossa salvação. Isso também é confirmado no Salmo responsorial, que vai dizer para nós, eis que venho fazer... Não, aqui estou, Senhor, para fazer tua vontade. Ou seja, eis-me aqui para fazer tua vontade. O eis-me aqui é uma frase comum onde a gente se levanta, se põe de pé, é uma frase de prontidão. Então também manifesta uma decisão. Eu não posso esperar que outro faça a vontade de Deus por mim. Eu tenho que me decidir e eu tenho que, eu quero fazer a vontade de Deus. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu me ponho no caminho dessa vontade de Deus. Então, aqui estou para fazer a sua vontade. Então, isso tem que ser uma decisão pessoal. Eu preciso me decidir por fazer a vontade de Deus. Eu preciso me decidir por trilhar o caminho do Senhor. Como eu partilhava ontem, também sobre o tema da missão, eu lembro que a pessoa o padre que me contou da missão, que falou para mim da missão, nós brincamos assim, que falou da missão aqui no Chile, nós brincamos, vamos juntos para a missão. Vamos junto, porque Dom Aurélio não queria mandar somente um padre para que eu não ficasse sozinho, já que era uma realidade diferente, uma cultura, tudo isso. Então a gente brincou juntos, assim, vamos nós dois. Só que ele falou brincando. Eu falei com uma decisão no meu coração.
eu vim e ele não. Por quê? Porque às vezes também na vida e nas coisas de Deus, a gente faz também na brincadeira. A gente faz sem compromisso. Não estou dizendo aqui que ele esteja errado de não ter vindo. Claro que não, porque Deus não estava chamando ele. Mas eu estou querendo usar esse gancho para pensar que muitas vezes a gente leva as coisas de Deus, a nossa pastoral, o serviço, a missão, como brincadeira, de qualquer jeito, sem compromisso, sem uma decisão de verdade. Eu, naquele momento, também falei de brincadeira, mas era uma brincadeira que tinha uma pontinha de verdade no meu coração. E com o tempo, Deus foi mostrando que era essa a vontade dele. Então eu fui, pouco a pouco, precisando me desapegar de mim mesmo, dos meus gostos, de pessoas que eu amo tanto, que estão aí no Brasil, de coisas que eu queria tanto fazer. Eu precisei, por exemplo, ontem, domingo, eu tava conversando com um jovem da Maré, e aí ele falava assim, pô, você é mó vacilão, porque, tipo, mais ou menos assim, brincando, me zoando, porque eu convidei ele para participar da Crisma, falei que ia acompanhar, que ia estar junto, e no meio da Crisma eu vim embora. Isso foi uma coisa muito difícil para mim, porque eu tinha planos para aquele grupo de Crisma, de acompanhar, de fazer. Era a primeira turma de Crisma que eu ia acompanhar na Maré, e eu precisei me desapegar disso. Eu precisei me desapegar que a gente tinha acabado de formar um grupo de cerimoniários, que a gente estava formando um grupo de amigos também. E eu precisei me desapegar disso. Por quê? Porque havia uma vontade que era maior do que a minha. Porque a minha vontade era ficar, era continuar com os cerimoniários, era levar aquela turma de Crisma até o final, tinha os projetos da festa, de coisas para ir para a paróquia. Mas havia uma vontade que era maior do que a minha e que eu precisei aderir. Então eu precisei dizer, aqui estou para fazer a sua vontade, não a minha. Porque talvez, se eu fizesse só a minha vontade de ficar, eu não seria infeliz. Até porque eu estava muito feliz. Mas a gente não está falando de felicidade só. A gente está falando sobre cumprimento de promessas, sobre coisas espirituais que a gente nem imagina que podem acontecer e que de alguma forma estão acontecendo na minha vida e na vida das pessoas aqui no Chile. Então, às vezes, abrir mão, perder, chorar, como eu chorei muitas vezes, por coisas que você precisa deixar e perder, pela fé que a gente falava ontem, vai ganhando sentido. Não fazer a minha vontade, o que eu quero, mas fazer a vontade de Deus. Então é pela fé que essas coisas vão ganhando sentido. E é só pela fé mesmo, porque humanamente não dá para ver sentido em nada disso. Mas pela fé, pela visão espiritual, a gente consegue ver que Deus quer fazer alguma coisa. Por exemplo, eu estou muito mexido esses dias com a questão da missão, porque Deus tem feito umas coisas assim. Por exemplo, hoje... hoje porque hoje é domingo, tá? Eu tô gravando no domingo, mas para vocês que estão assistindo terça-feira. Mas aí hoje, como eu ainda não tô morando aqui na paróquia, eu celebro as missas da manhã e fico aqui na paróquia, porque eu não tenho casa aqui, minha casa tá em outra cidade. Então, para eu não ir e voltar, porque eu tenho missa daqui a pouco às 7 da noite, a última missa de domingo, então eu fico aqui na secretaria, e por isso aproveito para gravar os vídeos da semana. E aí eu terminei de almoçar, eu nem costumo fazer muito isso, porque é meio frio, mas hoje eu acabei de almoçar, me dá uma vontade doida de tomar um sorvete. Aí eu falei assim, não vou não. Depois eu falei, não, eu vou. Aí eu fui caminhando, aí botei no Google para procurar uma sorveteria, porque eu nem sei onde tem, porque quase eu não costumo tomar sorvete por causa do frio. E aí achei uma sorveteria. Quando eu cheguei lá, era a sorveteria de uma paroquiana. Já fiquei assim, caraca, mas ela não me deu sorvete de graça não, tá? Eu tive que pagar. Tchururu. Tá, mas aí, no caminho de volta, aí eu fui rezando o terço pra aproveitar o tempo. E na volta, como eu tava tomando sorvete, não dava pra rezar, mas eu vim caminhando. E aí eu passei por uma casa, tinha uma moça lavando o jardim, regando o jardim. E aí eu dei boa tarde pra ela, aí ela, por favor, posso te fazer uma pergunta? Ela, porque ela era cuidadora de 2 idosos, daquela casa que ela tava molhando as plantas. E aí ela falou que os 2 idosos eram muito participativos da paróquia, só que agora estavam enfermos e você não podia ir visitá-los, que ela queria o contato de alguém da paróquia para poder conseguir que alguém fosse visitá-los. Aí eu sou o padre. Aí ela, aí peguei o contato e fui. E assim, é interessante como eu tenho feito essa experiência tantas vezes
todas as vezes que eu saio para caminhar, assim, às vezes eu vou sair para rezar o terço. Teve uma vez que eu saí para rezar o terço, passei por uma quadra e tinha uma galera jogando basquete. Aí eu vi que um cara ficou me olhando, né, mas, né, tava assim de padre. Quando eu voltei rezando o terço, aí o cara me gritou, pediu para sair do jogo e veio se confessar. Então, assim, é uma coisas que vão acontecendo, assim. Outro dia eu encontrei com um cara que começou a partilhar da vida dele com... Então, assim, a gente vai vendo que humanamente não tem nada, mas espiritualmente são muitas coisas que vão acontecendo. E é aí que a gente tem que se fixar, fazer a vontade de Deus, porque Ele vai fazer coisas que a gente não espera. Eu não esperava de tomar um sorvete e encontrar um casal que precisa receber a unção, que estão enfermos, de encontrar um cara que queria se confessar, de um cara que queria partilhar sobre problemas com a família, né, no matrimônio dele. Então, assim, mas é fazer a vontade de Deus, é se colocar no caminho, é ir, e Deus vai fazendo todo o resto. O Evangelho vai falar para nós 3 coisas que são importantes, porque como eu já falei no início, depois de eu ter dado essa volta que eu dei, o Evangelho vai falar as 3 coisas importantes para esse tempo que a gente está vivendo, que é o tempo de preparação já para o encerramento desse ano. A primeira é, como ele vai dizer, de estar já sempre vestido. Quando eu estou vestido, porque, por exemplo, quando eu estou em casa, desculpa, mãe, mas quando eu sou acostumado, quando em casa, a minha mãe fica sempre de sutiã, ou às vezes de blusa sem sutiã e tal, bem à vontade, porque ela está em casa. Mas aí quando vai sair, tem que botar ou uma blusa ou botar um sutiã, né? Assim, desculpa, mãe, mas era um exemplo legal. E aí, por que ele diz isso? Está com as vestes, já listo, preparado com as vestes. Porque você precisa... quem está já vestido está pronto para sair, está pronto para o que vier, está pronto para o que se precisa. Então é essa prontidão que o nosso Senhor está convidando a cada um de nós, estarmos prontos, atentos. E também com as lâmpadas acesas, por quê? Porque é para sair, sabe? É estar pronto. Porque se a lâmpada está acesa, eu já tenho tudo que é necessário. Estou vestido com a lâmpada acesa. Se eu preciso sair, por quê? Porque nessa época aqui não tinha luz e nem poste. Então, para sair, tinha que levar a lâmpada, tinha que levar uma lamparina para poder iluminar o caminho. Então, estar pronto para sair, pronto para ação, pronto para agir. Também ele vai falar que estar atento para, se o noivo chamar na porta, você rapidamente abrir. Então, é ter essa atenção, estar com os ouvidos atentos para escutar. E, por fim, também, que vão ser felizes aqueles que ele encontrar pronto, ou seja, os que estiverem vigilantes também. Haver vigilância contra o pecado, vigilância do caminho que eu sigo, vigilância daquilo que eu estou fazendo, vigilância daquilo que eu estou vivendo. Então é importante nós estarmos focados, sempre prontos, prontidão, atenção à voz de Deus e vigilantes para não cair em ciladas e em tentações. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.